Olá, gente querida! Hoje é sexta-feira da 23ª semana do Tempo Comum, dia 10 de setembro. E nós estamos mais uma vez em torno da Santa Palavra de Deus, enquanto o mês da Bíblia vai caminhando. Nós estamos celebrando a 50ª edição do mês da Bíblia no Brasil. Nasceu lá na Arquidiocese de Belo Horizonte, e depois a experiência espalhou-se pelo Brasil inteiro. O texto do Evangelho de hoje é de Lucas 6, de 39 a 42. Naquele tempo, Jesus contou uma parábola aos discípulos. Pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois num buraco? Um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Por que vês o cisco no olho do teu irmão e não percebes a trave que há no teu próprio olho? Como podes dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando tu não vês a trave no teu próprio olho? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então poderás enxergar bem para tirar o cisco do olho do teu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, o texto do Evangelho de hoje começa dizendo que Jesus vai contar uma parábola. Na verdade, não há nenhuma parábola. O que há são ditos, sentenças, comparações, imagens. É algo muito próprio daquilo que no Antigo Testamento é o gênero literário mashal. Mashal envolve enigmas, comparações, imagens, tantos gêneros ou formas literárias menores associadas a este ambiente das imagens, das comparações. Jesus utiliza 3. A primeira: pode um cego guiar outro cego? Só que esta frase foi dita por Jesus no ambiente da polêmica com os doutores da lei e com os fariseus. O engraçado é que agora Jesus dirige esta frase aos discípulos. É um modo de dizer que o farisaísmo também penetrou na vida das comunidades cristãs. Isto é, quem é o cego? Cego é todo aquele que não enxerga o mundo com os critérios do reino de Deus, que não enxerga o mundo com os olhos de Jesus Cristo. Portanto, dentro das nossas comunidades cristãs, entre nós bispos, sacerdotes, diáconos, religiosas, religiosos, leigos, leigas, coordenadores de pastoral, há muitos cegos, porque nem sempre olhamos o mundo, as relações com as outras pessoas, com os olhos de Jesus Cristo. E quando a gente está cego, qual é o grande perigo? Cair no buraco. Então, um guia cego vai conduzir o outro cego para o buraco. Segundo dito que Jesus utiliza, um discípulo não é maior do que o mestre. Todo discípulo bem formado será como o mestre. Mais uma vez, este dito provém do ambiente da missão e das perseguições enfrentadas, dos sofrimentos da missão. Assim como Jesus foi caluniado, chamado de Beelzebul, de agir pelo poder de Satanás,
foi incompreendido, recebeu todo tipo de humilhação, foi parar na cruz, tramaram a sua morte desde o princípio. Aliás, no Evangelho de Lucas, desde o primeiro momento, há muito sofrimento. O Evangelho de Lucas tem o Evangelho da infância, também o Evangelho de Mateus. No Evangelho de Mateus, Jesus, criança, pequenininho, teve que fugir para o Egito com os seus pais para não morrer. O chamado massacre dos inocentes, no Evangelho de Mateus, é um sinal grandioso desse sofrimento do Filho de Deus. Desde pequeno, desde criança. E durante o seu ministério público, constantemente. Incompreensões da parte dos familiares, negação de algum discípulo, trama, as elites de Israel que nunca o aceitaram, sempre o rejeitaram e o conduziram à cruz. Então o discípulo não é maior do que o mestre. Não é pelos sofrimentos, pelas incompreensões, pelas labutas, pelas agruras, pelas perseguições várias. Só que Lucas utiliza noutro contexto. Ele diz: todo discípulo bem formado será como o mestre. Isto é, o discípulo também pode fazer o caminho do seu mestre Jesus e crescer neste processo da sabedoria do reino, abrir o coração, alargar a mente e o coração para acolher a sabedoria do reino de Deus. Todo discípulo bem formado, mesmo não sendo maior do que o mestre, pode ser como o mestre. E finalmente, do versículo 41 ao versículo 42, nós temos a imagem do cisco e da trave. Nós sabemos como o olho é sensível e nós não podemos ver nada, mesmo quando cai um grão de poeira, um pelo, um cílio. Jesus então compara um cisco, que é algo pequeno, um argueiro como a gente chama, com uma trave. Isto é, quem quiser corrigir os outros deve corrigir-se primeiro. Os ditados populares são muito interessantes. O povo sempre diz: quando a gente ergue um dedo contra o outro, há outros dedos voltados para nós mesmos. Isto é, como perceber o cisco que está no olho do irmão se há uma trave no nosso próprio olho? Todos nós, de algum modo, temos essa arrogância, essa empáfia, essa autossuficiência, essa soberba. Queremos ser censores dos outros. E para isso, nós nos cremos santos, bons, justos e exemplares. A humildade é o caminho que Jesus oferece. Peçamos então ao Senhor a grande graça de não sermos cegos guiando outros cegos. Com humildade, procuremos crescer para sermos um discípulo bem formado na escola do Mestre, que é Jesus Cristo. Somos cegos quando não vemos com os olhos de Jesus. Um grande abraço a você. Até amanhã, se Deus nos permitir. Fique com Deus e sua Mãe Maria Santíssima. Recorde sempre que a palavra aquece o coração e a Eucaristia nos lança para a missão. Eu os abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.